Quando nós orávamos agora, e eu me lembrava disso antes de nós cantarmos a canção, né? Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha. Se tem algo que eu gosto de falar sobre a Virgem Maria, é que toda a docilidade, toda a pureza, toda a beleza, leveza que tem Nossa Senhora, toda a doçura, todo o carinho, todo o afeto que a gente sente na Virgem Maria, a gente sente isso ou não sente? Tudo isso faz dela uma mulher de guerra. Tudo isso faz da Virgem Maria uma mulher de guerra. Quando a gente pensa da palavra falando sobre uma única mulher, uma mulher que é temível como um exército inteiro em ordem de batalha. Você consegue pensar nisso? Uma única mulher que é temível como um exército inteiro em ordem de batalha. Essa é a Virgem Maria, uma mulher de guerra, uma mulher vitoriosa na batalha. Essa é Nossa Senhora. Às vezes a gente pensa que uma coisa anula a outra, mas não. Lembra que eu falei de manhã da nossa feminilidade, do amor, do afeto, do carinho que nós temos? Tudo isso é potência na gente. Tudo isso Deus nos deu como potência e força. E a gente vai meditar um pouquinho, falar sobre isso. Sobre nós mulheres hoje nos tornarmos mulheres de guerra. Você quer? Já foi curadinha, deu uma choradinha, já sabe que é preciosa, comeu uma tortinha gostosa que Jesus serviu para vocês hoje. Agora, o Senhor quer te mostrar outra coisa que você tem aí que de repente você se esqueceu, que você é uma mulher de guerra. Você é uma guerreira preciosa. Amém? Amém. Vamos lá. Débora, profetisa e juíza. Eu acho que Depois da morte de Aode, os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. Versículo 2. Então, o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor. Seu exército era chefiado por Sísara, que habitava em Arosete-Goim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia-os duramente há 20 anos. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juíza em Israel. Sentava-se sob a palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que julgasse suas questões. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes, em Neftali, e disse: Eis o que te ordena o Senhor Deus de Israel. Vai ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e Zabulon. Quando estiveres na torrente de Quizon, te conduzirei Sísara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e te entregarei em suas mãos. Baraque respondeu-lhe: Se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Sísara nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Sedes. Vamos parar por aqui um pouquinho. Nós temos aqui o que está acontecendo. O povo de Deus pecou, desagradou o Senhor, e o Senhor permite aqui que o povo aprenda. Vamos pensar o seguinte: o povo de Deus, Deus deu uma ordem para o seu povo. Lá em Deuteronômio 28, Deus fala sobre obedecer às suas leis, andar nos mandamentos. E que se nós obedecêssemos, se o povo de Israel obedecesse à voz do Senhor, o Senhor o abençoaria e o livraria dos seus inimigos. Mas no momento em que o povo peca,
que o povo idolatra, que não aceita mais seguir o Senhor não pode mais protegê-lo, porque ele sai da proteção debaixo da mão de Deus, certo? É assim como a gente hoje, é ou não é? A gente faz essa escolha, o povo escolheu estar longe do Senhor. E o que aconteceu? Esse rei lá de Canaã, Jabim, oprimia duramente Israel já há 20 anos. E aí tinha o chefe do exército de Jabim, que era Sísara, que era um general terrível, que tinha 900 carros de ferro, diz a palavra. E aí nós temos, isso quer dizer uma potência bélica. Ele tinha instrumentos de guerra para oprimir Israel, o que Israel não tinha, certo? O inimigo estava bem organizado e a palavra diz que oprimia duramente, certo? Você leu isso aí na sua Bíblia também? Duramente, há 20 anos. E aí nós temos Débora, profetiza. Muito obrigada. Profetiza em Israel. E Débora senta lá, debaixo da palmeira, e ela fica recebendo os filhos de Israel para julgar suas questões, para ouvir. E gente, o que vocês acham que Débora estava ouvindo há 20 anos? Qual era o assunto? A opressão. Jabim, Sísara. Eu acredito que os filhos de Israel vinham, os israelitas vinham e contavam para ela tudo que eles estavam passando, tudo que tinha acontecido, o que Sísara tinha feito, quem que ele tinha levado, quem que tinha morrido, o alimento que eles tinham perdido, tudo. Pensa numa opressão dura há 20 anos, ser subjugado por um exército. E Débora vai ouvindo aquilo. Débora escuta dia após dia, ano após ano, mês após mês, a mesma lamentação, o mesmo inimigo sempre oprimindo o povo que ela estava ali, ungida pelo Senhor para julgar, para ouvir, para orientar. E aí o que Débora faz? Débora se importa o suficiente para ouvir o Senhor, para tomar uma direção de Deus, para mudar aquela situação. E aí ela chama Baraque e diz: olha, tu vai pegar o seguinte, tu vai chamar os filhos dessa tribo de Israel, tu vai chamar os filhos daquela, vocês vão pegar tantos mil, são 10 mil homens, se eu não me engano, vocês vão para tal lugar, vocês vão subir o Monte Tabor e o Senhor vai entregar Sísara nas tuas mãos. E aí Baraque faz uma coisa que eu acho que Débora não estava sacando o que ia acontecer. O que ele fala para ela? Eu vou, mas só se tu for junto. Eu vou. Beleza, eu obedeço, mas tu vem comigo? Eu acho que ele ficou assim, né? Quem tem a palavra, quem tem a moção, quem tem a unção e a presença de Deus é Débora. E eu não vou me arriscar a ir para o campo de batalha sem a unção, sem Débora. E ele quer levar Débora junto, porque Débora é aquela que traz a palavra de Deus. E aí, gente, o que Débora faz? Débora vai. Ela vai para o campo de batalha. E eu acho lindo esses carinhos de Deus conosco. Porque quando eu rezava pelo encontro, o Senhor colocava no meu coração algumas mulheres da palavra para a gente partilhar. E Débora foi uma delas. E o Senhor me lembrou de algo. Quando a minha filha foi para ser batizada, assim, ela tinha um mesinho e pouco, e nós estávamos no encontro na época. Eu e o João, a gente estava organizando uma formação do Jesus no Litoral, na diocese. E aí, no fim daquela formação para o Jesus no Litoral, era no sábado, no domingo, na missa do domingo, a gente ia ter ali o batismo da Alice. E aí, no sábado, a gente fez uma oração, e é assim que nem a gente faz aqui, né, de 3. E aí eu sentei, a Alice bebezinha no meu colo, e oraram por nós. E aí alguém orando pela Alice disse assim: olha, Deus me mostra, até não sei se não foi tu, Bruna, não me lembro, foi, né? Deus mostra assim que Ele colocou, a visualização era de um liquidificador,
que ele colocou um pouquinho de Judite, um pouquinho de Esther, um pouquinho de Débora, misturou tudo e fez a Alice, né? E que ela ia ter um pouquinho de cada uma daquelas mulheres da Bíblia. Daí eu chorei, anotei lá no caderno de oração. Mas o que o Senhor me lembrava é que nós, aqui todas nós temos um pouquinho de Débora, um pouquinho de Judite, um pouquinho de Esther. Deus nos chamou e colocou isso na gente. A gente tem a mesma disposição de Débora. Débora está aqui para nos lembrar quem nós somos, para nos lembrar da nossa essência. Diante das guerras que você tem travado, quem são os Jabins da sua vida? Quem são os Císaras da sua vida? Quem sabe há um inimigo oprimindo a sua família há 20 anos? Quais são as duras batalhas que você tem lutado há muito tempo, ou que você tem visto os seus lutar? Eu acredito que Débora orava ao Senhor. E aqui diz que os filhos de Israel oravam ao Senhor. Oravam. Mas era preciso algo mais. Era preciso ir para a guerra. Diz comigo, para a guerra. Para a guerra. Era preciso lutar. Era algo mais. Você tem orado até aqui, você tem rezado até aqui, mas Deus quer te levar a um passo maior. É preciso que você entre na guerra. É preciso lutar. É ir além da oração que você já tem feito. É além do rosário que você já tem rezado. É um posicionamento. Repete comigo. Posicionamento de vida e de oração. Eu peço uma palavra e nós falamos a frase inteira. Então aqui, ó, mulher de guerra. Isso aí. Débora, eu fiquei pensando, imaginando e anotei aqui. Quando Baraque chama ela para ir, o que ela teve que fazer, gente? Desacomodar, não é? Ela saiu do lugarzinho dela. O lugar dela era servindo a Deus ou não era? Era. Estava lá debaixo da palmeira. Estava lá o lugarzinho que ela sentava há anos. Ela estava servindo a Deus? Estava. Ela estava orando ao Senhor? Estava. Só que Deus diz o que para Débora? Débora, tu quer ver Israel livre? Então, Débora, tu vai ter que ir para a guerra. Tu vai ter que lutar. Tu vai liderar o exército para vencer o inimigo. E isso, minhas irmãs, é ir além do que nós já temos feito. Quem sabe teu lugarzinho de oração, a tua missa, no teu terço, nas tuas intenções, você tem orado. Você tem servido a Deus. Você fica debaixo da sua palmeira, servindo a Deus, rezando. Só que hoje Deus te diz, como disse para Débora: quer vencer, minha filha? Sai debaixo da palmeira e vai para a guerra. Te posiciona. Na guerra há um lugar para cada uma de nós. E o Senhor quer nos dar visão, unção, já nos deu armas e meios para lutarmos. Amém? Amém. Mas é preciso que a gente se importe o suficiente para ir para a guerra. É preciso que a gente queira de verdade, porque tem que desacomodar. Eu fiquei imaginando Débora fazendo a mala dela para ir para a guerra. Eu fiquei imaginando Débora tendo que mover a família dela e dizendo: olha, eu vou ter que sair para ir para a guerra. Toda a rotina dela mudou porque ela tinha que guerrear. O sono de Débora mudou? Deve ter mudado. A alimentação da Débora mudou? Com certeza, não era que ela tinha na casa dela, né? O sono dela, com certeza, ela passou a dormir menos, dormir mal, é ou não é? Ela estava na guerra entre homens. Você está disposta a dar um pouco da sua alimentação para guerrear no jejum? Você está disposta a dar um pouco do seu sono, porque tempo de guerra é tempo de privação. É ou não é verdade? Eu nunca passei por uma guerra, a não ser as espirituais, várias. Mas a gente tem a graça de viver tempos de paz agora na nossa nação. Nem tanto, né, gente? Mas, enfim. Mas a gente vê os registros de guerra. Hoje a gente tem acesso a livro, a registro histórico.
pela TV, a gente pode assistir, e o que a gente vê? Um povo que é privado de muitas coisas no tempo da guerra, principalmente os soldados. Eu imagino a exaustão daqueles homens, um cansaço físico. Eu assisti alguns documentários sobre a guerra, Segunda Guerra Mundial, e os meus olhos ficavam na aparência de cansaço daqueles homens, de privação de comida, de privação de sono. E Débora teve que viver tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque ela olhava lá na frente, ela via a libertação e a vitória de Israel. Por quê? Porque Deus tinha dito para ela. Deus falou com Débora: Débora, eu vou dar a vitória, mas tem que lutar. Da mesma forma hoje, Deus está te dizendo: eu vou te dar a vitória. Qual é a sua luta? O que você tem lutado? Quais são os Jabins e os Císaras da sua vida? Eu te pergunto novamente. Quais são os 900 carros de ferro? Você já passou na sua vida, já entraram 900 carros de ferro? Algumas mulheres já. Na vida de algumas mulheres já. Em umas 450, de repente, 100 carrinhos de guerra, de ferro. É aquilo que vem e desestrutura. É aquela tribulação que vem e arrasa. Você já passou por isso? Por dor que arrasa, por luta que arrasa. Aquela situação que você não sabe como lidar. Nestas situações, eu vou dizer para vocês uma coisa. Enquanto eu orava, o Senhor me dizia que algumas mulheres aqui já estão com grandes tribulações e batalhas acontecendo. Outras mulheres aqui estão recebendo treinamento para batalhas futuras. Isso vinha forte no meu coração. Que algumas mulheres aqui não estão vivendo tempos de guerra. O Senhor está te formando antes. Porque todas nós passaremos por isso. Nós sempre passamos por momentos de tribulação. Mas momentos de guerra, eles são pontuais na nossa vida e eles batem na porta em algum momento. E nós temos que saber como lutar. Agora, há situações que já vem há décadas em algumas famílias de mulheres que estão aqui. Situações de vício, famílias com muitos adultérios, situações de doença, de infelicidade, de muitas dificuldades de relacionamento. Você consegue enxergar, mas você só vê o problema. Deus quer te mostrar a raiz. Amém? Amém. Para você lutar contra a raiz. É lá que Deus quer te dar a revelação. Mas como Deus disse para Débora: eu vou dar a vitória para os filhos de Israel. Deus quer falar para você hoje. Na sua luta contra o seu Jabim, contra o seu Císara, contra os seus 900 carros de ferro, Deus quer te dar vitória. Amém? Amém. Mas é preciso desacomodar-se. Nós passaremos por privação de alimento no jejum. Não tem como vencer guerra sem jejum. Não tem como. Não tem. Não tem como vencer guerra sem acordar, sem fazer vigília, sem perder sono. Não tem como. Porque isso faz parte do tempo de guerra. Se você não está vivendo o tempo de guerra, anota, porque você vai viver um dia e você tem que saber como vencer. Deus está te preparando, Deus está nos forjando. Deus está nos fortalecendo para sermos ótimas guerreiras. Quem é o teu inimigo? Alcoolismo do marido? O que tem acontecido contra quem você tem lutado? De repente lá na nossa família, na nossa casa, a gente tem um filho com vício. Está lá na drogadição. Tá? Ou um marido no álcool, ou um marido no adultério, um filho no adultério. E você enxerga aquilo e você quer mudar com as suas mãos. E às vezes a gente erra o alvo, a gente erra o inimigo. Lá em Efésios 6, 12, diz assim: porque não é contra homens de carne e sangue que temos de, mas contra as forças espirituais do mal
espalhadas nos ares. Você sabe de cor. Tem que aprender a lutar contra esse inimigo. Nós sabemos de cor. O inimigo não é o marido. O inimigo é o Satanás, o espírito de alcoolismo que está dentro da casa, que está na família, às vezes há gerações. E a gente fica lutando contra o marido. Não é o filho, mas é o espírito de vício que está dentro de casa. Às vezes existe dentro de casa uma dificuldade de relacionamento, brigas, discussões, nunca se entendem. E muitas vezes o que está agindo dentro daquela casa é sim um espírito de discórdia. Às vezes há maldições hereditárias dentro das casas de infelicidade nos relacionamentos. Tem tudo para dar certo, mas não dá certo. As pessoas se amam e não se entendem. Você já viu gente que acontece isso? Sim. E a tristeza, e a depressão, e o medo. Quantas doenças, quantas situações que acontecem dentro das nossas casas que nós erramos o alvo. O alvo sempre vai ser o inimigo maior, é Satanás. Ele é o nosso inimigo. E nós temos que ter esta visão, essa certeza. Essa certeza tem que estar no nosso comportamento, no nosso posicionamento, na forma como a gente age. Para os meus irmãos, para o meu marido, para as pessoas que convivem comigo, para as pessoas que... Às vezes a gente empreende uma guerra contra pessoas da nossa casa, é ou não é verdade? A gente faz uma guerra dentro de casa. As nossas casas viram uma bagunça. Às vezes a gente tem guerras interiores instaladas e a gente fica lutando contra a gente mesma. É ou não é assim? Quando tem um inimigo ou um único inimigo sem vergonha, que junto com ele tem um exército de demônios, e que vem para nos tentar, e que vem para roubar a salvação da nossa família, que vem para fazer casal brigar. Nós temos que conhecer quem é o nosso inimigo. A gente tem que saber quem ele é, saber como é que ele age. Olha o que a palavra de Deus fala sobre ele. Lá em Gênesis 3:1 diz que ele é astuto, que ele é esperto. Minhas irmãs, quantas vezes nós somos burras? Porque a gente briga, a gente grita, a gente esperneia, desobedece a Deus, não reza direito, fica se achando a vítima da situação. E Satanás, às vezes, ele usa, por ele ser esperto e astuto, ele vem nas nossas fraquezas. É ou não é assim? Se a gente já tem uma dificuldadezinha de temperamento para ser paciente, onde é que ele vai atacar? É aí. E aí a gente briga com todo mundo. E ele fica faceirinho, sentadinho lá, bem faceiro. Ele é astuto e esperto. Lá em Gênesis 3:13 diz que ele é um enganador. Ele engana. Quantos casos extraconjugais acontecem porque ele engana? Quantas mulheres têm sido infiéis pelo engano de Satanás? Vamos pensar em Eva. Eva está lá bem de boa, no paraíso, não tem como estar mais de boa, é ou não é? Ela já está avisada o que ela pode, o que ela não pode. A serpente vem, ela dá trela para a serpente. Depois que eu ouvi isso, eu fiquei pensando como é verdadeiro. A tentação de Eva entrou pelos ouvidos. E nós vamos ser muito tentadas pelo que ouvimos, atacadas. E Satanás engana muitas mulheres. E tem enganado muitas mulheres, fazendo com que elas pequem, tendo caso fora do casamento, traiam seus maridos por causa de conversinha de sem vergonha. O marido para de elogiar, o marido para de repente de dizer que é bonita, o marido para de falar alguma coisa e ela fica toda, a gente fica o quê? Toda xoxa, né? Aí vem o espertinho,
Ai, mas Saio, como tá bonito o teu cabelo. Opa, olha, ele percebeu. O Guto nem deu nome, nem falou nada. O Guto dá, né, Saio? Mas eu tô fazendo de continha. Só pra deixar tudo bem certo. Olha, ele percebeu. Ai, obrigada. No outro dia, quando a Saio encontrar com esse homem dizer, ai, Saio, que lindo esse teu cordão. Quem é? Nossa Senhora? Que Nossa Senhora é? Ai, que legal. Nossa, ele percebeu o meu cordão, já fica toda, ai, que legal. Da próxima vez que a Saio encontrar com ele, a Saio vai saber que vai encontrar com ele, ela já vai arrumar o cabelo e vai botar o cordão. Um vestido bem decotado. Ai, que divertido. Mas é esse o espírito da coisa. Entendeu? Ele é um enganador sem vergonha. Aí se a Saio é trouxa de ficar ouvindo, deixar esse enganador, ó, ele tá usando daquele homem lá sem vergonha para tentar, entrando de repente lá na fragilidade da Saio, que quer ser percebida, que tá carentona. E daí se a Saio tá assim, e escuta toda essa conversinha, cai no pecado, peca, tem seu lar destruído, leva um monte de gente junto, machuca toda a família. Você tem noção? Tem noção? Não é assim? Quantas mulheres têm caído nessa conversa de Satanás? Nesse papinho? E tem tido caso extraconjugal por isso? Não sabe cortar, mas olha se um homem sem vergonha. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Vou contar um segredo para vocês. Vocês não podem contar para ninguém, tá? Gente, eu me acordo um dia de manhã, eu mostrei pra Kátia, né? A Kátia, eu acho que eu só mostrei pra Kátia, pra minha mãe e pro meu marido, né? Aí, me levanto de manhã, eu olho, tem uns WhatsApp, aqueles monte, né? De segunda-feira de manhã. Lá pelas tantas tem um WhatsApp. Eu recebo muita coisa de gente, de pessoas que eu não conheço, porque o meu número tá lá no site do Estado, né? Da RCC do Estado. E aí... tem um número desconhecido, eu abri. Aí era uma coisa assim, me desculpe, não sei o que, eu sei, eu te vejo pregar nos encontros. Sei que vocês estão tão atentas. Olha, sensacional. Bem ligadinhas. Daí, era uma coisa assim, eu sei que tu é casado, hoje eu te vejo pregar nos encontros, nos grupos. Eu sei que tu é casada, mas tu é linda. Cada vez que eu te vejo pregar, eu fico mais apaixonado. E umas outras coisas mais sem vergonha assim, né? Gente, eu olhei aquilo e disse, Deus, o que é isso? Gente, o que é isso? Eu fiquei tão furiosa na hora que eu disse, sem vergonha, vai pros encontros pra ficar pensando coisa dessa na cabeça. Passou assim, me deu uma fúria na hora. Eu fiquei muito irritada. E na hora eu já bloqueei, eu nem respondi. Já bloqueei, mas guardei pra mostrar pra quem? Pro meu marido. Pro meu marido. Ó, marido, olha só o que eu recebi. Olha que coisa. Quem é esse? Aumenta a foto. De onde é isso aqui? Deixa eu fazer um print. O que print, João Batista? Não, para nós pesquisar. O que pesquisar, guri? Quero nem saber. Não, só pra gente saber, né? Qual é o lugar que tu vai, se ele vai estar lá, eu vou estar junto. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? É segredo, tá? Por quê? Porque, gente, é dentro de um grupo de oração, às vezes. Você tá entendendo? É dentro de um retiro, que você está buscando a Deus. E tá pro ouvido, irmãozinho. Tá pro ouvido. E às vezes tem uns homens sem vergonha que vem para te cantar, que vem para te falar uma bobagem. Pode destapar, irmãozinho. Esse aqui é santinho. E a gente tem que estar o quê? Senta, não pode cair em conversa. Tá carente? Vai curar a tua carência no sacrário. Pronto. Deus. Agora, ficar mendigando,
vergonha. Não dá, né, gurias? Não tem como, certo? Você quer namorar, você quer casar, se tem solteiro aqui, reza, pede para Deus, vou falar que nem eu falo para Alice, um homem justo, santo, trabalhador, pede para o Senhor. Agora a gente não pode cair no papo do enganador. Esse enganador quer nos tirar da jogada. Esse enganador mente e diz pra gente que a gente tem que ser diferente do que a gente é para ser feliz. Foi o que eu falei de manhã. Ele é o sem vergonha, o diabo é o sem vergonha. Ele que tem dito que a gente não tem que ser feminina, ou ele nos leva para o outro oposto, que é o da vulgaridade, não é? Leva a mulher para o outro lado. Para você ter que ser amada, você tem que ser vulgar. Isso é mentira, isso é engano, isso nos machuca. E essa não é a vontade nem o plano de Deus para nós. Esse enganador diz que não adianta você rezar nem se posicionar, porque não vai mudar, porque o teu caso é diferente. Eu não conheço o teu caso para dizer que vai mudar. Talvez o enganador esteja te dizendo isso agora, mas ele é mentiroso, porque na palavra de Deus diz, lá em João 8,44, que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é enganador, ele é pai da mentira. Olha só, lá no Salmo 7, versículo 2, diz que ele é o inimigo perseguidor. Isaías 54, ele é chamado como exterminador. Gente, quantos lares, quantos sonhos arrasados por esse exterminador. É ou não é verdade? Ele é o inimigo. É ele o inimigo. O nosso foco tem que estar lutando contra ele. Não é mais contra as pessoas, nem contra você mesma, nem... Satanás é o teu inimigo, é o meu inimigo. A palavra de Deus diz que ele é o assolador, o destruidor, o tentador, o líder dos demônios, homicida desde o princípio. Jesus disse isso em João 44. Ele é mau, ele é o mal, ele é o Deus deste século, São Paulo disse. Ele se reveste de anjo de luz, ele é o divisor, ele é o dragão, a antiga serpente, ele é o acusador. Por que eu estou gastando tempo para falar dele? Eu podia estar falando, nossa, que eu amo falar da Virgem Maria, mas neste momento, é ela mesma que roga por nós para que a gente conheça quem é o nosso inimigo. Minhas irmãs, ele é o acusador, ele nos acusa e ele nos leva a acusar. Quantas vezes nós não oramos, não nos posicionamos em oração porque o nosso coração está cheio de acusação. E ele nos leva a acusar maridos, filhos, netos, colegas de trabalho, coordenador do grupo de oração. O nosso coração está todo voltado contra aquela pessoa. E nós nos colocamos numa posição de vítima. Isso é coisa dele. Ele é mentiroso. Eu acho que foi na última Sentinelas, eu não me lembro, que eu falei sobre isso. Sobre todas as vezes que a gente pensa que teve uma revelação, mas é uma acusação. Tudo que vem no nosso coração acusando alguém, até quando você reza, se vem acusação, não é revelação de Deus. Amém? A revelação de Deus nunca vem nos acusar. Deus é misericordioso, amoroso. Ele pode nos mostrar alguma coisa para orarmos, mas Ele nunca vai acusar, porque o acusador é Satanás. Como é que ele age? Como é que ele age? Ele gosta de esconder a posição dele. Ele se esconde. Não é assim que é melhor, mais fácil? De pegar a pessoa de surpresa? Ele ataca de surpresa. Ele espera um momento oportuno que você não esteja alerta. Num momento que você está exposta ao ataque. Aí se a gente pensar lá na mulher virtuosa, Deus diz que a mulher virtuosa ela vigia. É ou não é verdade? Que ela é atenta. Para a gente ser uma boa guerreira, a gente tem que ser aquilo que Deus nos chamou a ser, que é mulher, de sermos mulheres virtuosas. Porque essa é uma característica da mulher virtuosa, da mulher guerreira. É vigiar, estar atenta, porque ele sempre vai atacar.
quando a gente baixou a guarda. No dia que você não quis rezar, no dia que você ficou bravo e não quis rezar, no dia que você queria ter sido honrado e você não foi honrado e por isso você não vai rezar. No dia que você está decepcionado e porque está decepcionada não vai orar. No dia que alguém lá do grupo de oração falou alguma coisa que machucou o teu coração, que você ficou arrasado e aí você não quer orar. E aí você enche às vezes o coração de acusação. É neste momento que ele vai preparar o ataque. Quando nós estamos enfraquecidas porque não oramos a tempo, porque não estamos atentas na oração pessoal, é aí que ele vai atacar. E qual é a tua fragilidade? É na tua fragilidade que ele vai atacar sempre, porque ele é sem vergonha. Nós temos que nos conhecer a ponto de saber quais são as nossas fragilidades. Se eu sou uma mulher carente, que tenho carência afetiva e essa é a minha fragilidade, eu tenho que pedir para o Senhor me curar nessa área. E tenho que ficar atenta nisso. Porque Satanás, ele é sem vergonha. Ele é sem vergonha. Ele muda o ataque, mas é sempre nas mesmas áreas. Ele não vai te atacar onde você é forte. Se você é uma mulher bem disposta, que não tem preguiça, ele não vai te atacar nessa área. Porque aí você está forte. Agora, se você é uma mulher que tem uma fragilidade na sua língua, gosta de dar uma faladinha dos outros, uma murmuradinha, né? O que ele vai fazer? Ele vai trazer situações diante dos teus olhos para você comentar, para você criticar, passar adiante. E aí acontece uma coisa horrorosa, mas que eu vou falar para vocês. Quando a gente peca, quando a gente consente em pecar, quando a gente fica, uma coisa é a gente dar uma escorregadinha, né, gurias? Uma escorregadinha, Senhor, falei mal da Cátia, Jesus me perdoa, falei mesmo, mas vou lá na minha oração e já reconheço e peço para o Senhor e faço. Vou mudar, não vou mais falar. Outra coisa é que eu tenho este vício e eu nem me policio para mudar, tá? Quando a gente não se policia para mudar numa área, nós estamos dando legalidade para Satanás agir na nossa vida. Você dá base legal para ele. Ele pode, porque você está concordando com ele. Você está dizendo para ele, pode entrar, querideza. Tamo junto. É assim que funciona. Isso está na palavra de Deus, eu não estou inventando. O jeito de falar é diferente, mas é exatamente isso que está na palavra de Deus. Se tu for fiel, se tu escutar a minha voz, se tu cumprir os meus mandamentos, eu vou te abençoar e eu vou estar contigo. Agora, se tu for infiel, se tu não ouvir os meus mandamentos, se tu não andar nos meus caminhos, lá em Deuteronômio 28 diz, essas são as maldições que te alcançarão. Por quê? Porque nós mesmas tiramos o Senhor da nossa vida e concordamos com Satanás. Isso tudo é muito sério, não é? É ou não é? É muito sério. Mas você já é menininha grande, já é mocinha. Você é Débora, certo? E é hora da gente colocar a nossa visão no lugar certo, porque nós vivemos em um tempo de distrações. É ou não é assim? Gente, para rezar não pode estar o telefone perto, não é? Porque esse abençoado fica toda hora você está fazendo uma coisa, logo você já se distrai e está fazendo outra, e logo já se distrai e está fazendo outra, né? E aí, nessa distração toda, a gente perde foco, inclusive nas coisas de Deus. Inclusive nas coisas de Deus. Nossa ignorância a respeito da guerra espiritual dá vantagem ao inimigo. Quando você não conhece das coisas espirituais, você é ignorante quanto às táticas do teu inimigo, isso dá vantagem para ele ou para você? Para ele. Por isso que eu estou fazendo esse papo sério contigo hoje. Porque para você ser uma mulher de guerra, você tem que saber quem é o seu inimigo e como é que ele age. Que ele vai querer te espremer, ele vai querer te deixar irritado, ele vai querer te desanimar, ele vai querer roubar tua fé. Ele vai te dizer que não adianta orar.
ele vai querer que você peque, ele vai te tentar nas tuas áreas de fragilidade. Tudo isso é o jeito que ele age, para depois entrar e arrasar com as nossas famílias, porque é isso que ele mais odeia, são as nossas famílias. Porque o que ele quer é me levar e te levar para o inferno, e levar as nossas famílias para o inferno. Você sabia disso, não sabia? E isso é muito sério, e é por isso que nós estamos em guerra. É por isso que nós estamos em guerra. Deus tem para nós uma vida plena na eternidade. Amém? Amém. Mas o Senhor também diz para nós que Ele quer nos abençoar nessa terra. Nessa terra Ele quer nos fazer felizes. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. A Sagrada Escritura é cheia de bênção para essa vida. Nós não temos que viver debaixo de maldição. Mas se nós temos vivido até aqui, é hora de posicionar-se e lutar. Aí olha só o que diz a palavra. Quase. Vamos voltar lá para Débora. Aí diz assim, ó, versículo 14. Débora disse a Baraque: vai-te, porque este é o dia que o Senhor te entregará a Sísera. O Senhor mesmo marcha diante de ti. Vou falar isso de novo. O Senhor mesmo marcha adiante de ti. Baraque desceu o monte Tabor com 10.000 homens, e o Senhor desbaratou Sísera com todos os seus carros e todo o seu exército, que caíram a fio de espada diante de Baraque. Irmãs, nós vamos para a oração, nós jejuamos, nós vivemos uma vida conforme a vontade do Senhor, de oração, de guerra, mas quem luta contra o diabo é Jesus. Amém? É o Senhor que vai adiante de nós. É Jesus que vai lá dizer para ele: sai daqui porque ela é minha. Sai daqui porque essa família é minha. É Jesus que vai tirar ele, porque todo mérito é do Senhor, toda honra, toda glória, toda força é do nosso Deus maravilhoso. Mas nessa terra Deus resolveu, Deus quis agir através da humanidade. E é por isso que eu e você temos que afirmar que Jesus é o Senhor da nossa família, lutando espiritualmente, dobrando o joelho, não arredando o pé da oração, dizendo para Satanás: sai da minha vida em nome de Jesus, sai da minha casa. A minha casa não é o teu lugar, a minha descendência não é o teu lugar. Essa posição de não aceitar mais que a nossa família, que a nossa vida viva debaixo de maldição. Você não é fraca, você é forte. Jesus te levanta hoje e Ele vai lá na frente, se dá ordem, mas quem bota o bicho para correr é Jesus. Amém? Amém. Estou pensando que se eu conto umas coisas para vocês. Será que eu conto? Vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra? As Sentinelas, eu super dei de dever de casa. Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Tem no Netflix e tem no YouTube. O Quarto de Guerra. Mas vamos em frente. Para quem já assistiu, tem uma cena no Quarto de Guerra, que é a cena que a mulher rezou, ela fez o quarto de oração dela, e ela orou pelo marido, e ela orou sem acusação, né? Que o marido está lá quase traindo ela, e ela mesmo assim dobra o joelho, pede perdão para o marido, e pede a graça de Deus. É muito legal o filme. E aí ela desce para o andar de baixo da casa, e ela dá uma ordem para Satanás. E ela diz: Satanás, sai da minha casa. Vocês lembram dessa cena? Sim. Que ela ordena que ele saia? Sim. Ela ordena que ele saia. E ela diz assim: aqui não é o teu lugar. Tu não tem nada com a minha família, tu não tem nada com o meu casamento, tu não tem nada. E ela começa a declarar tudo e diz: vai embora. E Jesus, a partir de agora eu declaro que o contentamento do meu coração é Jesus Cristo. Ela faz assim, nossa, que chega de agosto, né? Eu chorava vendo o filme. É demais aquela cena.
Não é? Mas viver ela na prática, como é que tem sido? Uma vez, eu e a minha mãe é assim, a pessoa que me ensinou a orar, né? Minha mãe é uma grande intercessora e a mãe, assim, tudo que eu sei de oração foi rezando com a minha mãe, não foi teoria, foi prática. E aí teve um tempo que nós estávamos, eu ainda era solteira, eu morava em casa, e nós estávamos debaixo de um forte ataque espiritual. Um ataque espiritual, assim, bem violento, de opressão, de situações de todo tipo, assim, mas a gente sentia, a gente ia rezar o terço em casa, a gente rezava toda noite, e a gente sentia uma opressão violenta dentro de casa. Aconteciam algumas coisas, assim, meio físicas. E aí, eu tenho pavor de morte de barata. Toda guerreira desmonta-se contra uma barata. Né, Jana? Jana sabe. Eu posso, amiga, tu me convida para lá, eu matei uma barata? Não vou, amiga. Vamos para a guerra espiritual, tô junto. Tem uma barata? Não vou. Eu tenho bastante medo mesmo, tenho pânico de barata. E eu lembro que eu e a mãe começamos a orar, né, mãe? E foi assim, várias... A minha mãe é de verde, dá tchauzinho, mãe. De batom, vocês viram? De batom. E aí, agora eu vou te empretar. Quem precisar de um bom aconselhamento pode procurar minha mãe. Acabei com a mãe. Ela é ótima conselheira, orientadora. Vamos em frente. Aí, eu e a mãe começávamos a orar e aparecia barata dentro de casa. E aí, gente, era assim um terror pra mim. A gente morava numa casa de madeira na época. E aí, teve uma noite que a mãe se enlouqueceu, a mãe se enfureceu, nós rezava, daqui a pouco apareceu uma barata, a mãe matou. Só que a mãe foi possuída do negócio, foi a Débora na hora. Judite, eu nem sei quem foi que foi. E a mãe começou a matar, só que a mãe também tem medo de barata. Ela escondeu isso a minha infância inteira. Quando eu cresci, ela começou a ter medo de barata. Eu disse, ué, que é isso? Eu sempre tive. Eu não queria que tu tivesse. Eu vi, minha filha falhou. Não deu certo. Não escondeu direito. E aí a mãe, orando, matou uma barata, daqui a pouco matou duas, daqui a pouco matou três. Gente, pensa a pessoa que eu comecei daqui a pouco. Olha, só as guerreiras vão acreditar. Nós orando, e a mãe abriu a porta da frente da casa e começou a ordenar, vai embora da minha casa. Satanás, vai embora agora da minha casa. Tu não tem nada comigo. A mãe começou a dar ordem. A gente começou um barulho na casa, um barulho, e começaram a descer baratas das paredes, do forro. Né, mãe? A mãe contou no final 17 baratas mortas. Foi um troço, pensa eu, pra rua. Saiu o capeta e eu atrás. Gente, eu fiquei horrorizada com a situação. Minha mãe, vai embora, capeta, em nome de Jesus, matando as baratas. A mãe matou 17, umas outras voaram, outras se esconderam, não sei. O troço foi assim, ó. Mas aconteceu lá em casa. Aconteceu. E não foi bacaninha, que nem no filme. Foi pânico, foi terror, foi sentir a presença do mal dentro da nossa casa. Foi sentir a presença de alguém que dizia, não quero ir embora daqui. Quero continuar nessa casa, quero continuar nessa família. E quando eu tô num lugar assim, que aparece uma barata, depois que mata aquela, eu sempre acho que ela veio com uma amiga, né? Eu tenho uma teoria que barata nunca anda solitária, ela sempre vem com uma amiga junto. Daí assim, se tem uma, vai aparecer a amiga, né? E eu fico com muito medo depois. Fico com muito medo. Tipo assim, de não dormir uma noite inteira, vai aparecer outra, vai aparecer outra, vai aparecer outra. Louca, assim, é uma cura que eu ainda tenho que receber. E aí, naquela noite foi tão forte que era espiritual, que a minha mãe matou 17. E eu entrei pra dentro de casa sem medo nenhum. A gente varreu as baratas, que eu não consigo nem varrer uma barata morta, de tanto pavor que eu tenho. A gente varreu as baratas mortas, nós sentamos, louvamos a Deus e a paz reinou, né, mãe? A paz reinou dentro de casa. Mas foi uma guerra física naquele momento.
se manifestou de uma forma horrorosa no meu pior pavor, no pavor da minha mãe. Você está entendendo que sem vergonha que ele é? No nosso medo, no nosso pânico. Como quem diz assim, vocês vão encarar mesmo? Vocês vão encarar? Olha o que eu posso fazer. Chuva de barata na casa de vocês. Foi assim lá em casa. Em nome de Jesus, não vai ser assim na tua. A gente só aprendeu para poder me ensinar. Amém? Muitas coisas do que nós passamos na guerra espiritual, eu digo, nós passamos para aprender. Para hoje poder te dizer para você não ter chuva de barata na sua casa. Mas se posicione. Esse inimigo sujo e vil quer sim roubar a salvação da tua família. É isso que ele é. Sujo, ele é vil, ele é sem vergonha. E ele tem agido, passado despercebido. Mande ele embora. Se posicione na oração. Seja uma mulher virtuosa. Sendo uma mulher virtuosa, nós não damos legalidade mais a ele, porque nós estamos cuidando da nossa santidade. Certo? A gente está cuidando das palavras, das atitudes. A gente está querendo ser o melhor para Deus e para os irmãos. A gente está cumprindo a nossa missão sendo uma mulher virtuosa. Mas em tempos de guerra é preciso ser mais do que uma mulher virtuosa. É preciso ser uma guerreira virtuosa. Que é o que Deus nos chama hoje. A ser esse tipo de mulher. Mas é o seguinte, gurias. Para a gente fazer isso, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que acreditar que Deus nos ama. E que Ele vai nos defender. Porque se a gente duvida do amor de Deus, a gente arranca, mas a gente não continua. A gente arranca, porque tinha 200 mulheres falando, vou ser guerreira de oração, vou orar, vou lutar. A gente se anima, fica cheia de entusiasmo. Mas se a gente não confia que Deus vai sustentar a guerra em nosso favor, a gente desanima. Tenha certeza de uma coisa, Deus é em teu favor. Ele está do teu lado, Ele não está contra ti. Deus não está contra ti, Deus não está contra a tua família, Deus não está contra a tua história, Deus não está contra os teus sonhos. Deus é a teu favor, Ele quer o teu bem, a tua alegria. Você quer ser feliz? Deus quer muito mais que você seja. Agora é hora de alcançar e de conquistar com o Senhor. Eu quero partilhar algo com vocês para depois a gente, deixa eu ver que horas são, a gente poder orar. Pega comigo Abacuque 2. Hoje eu estou só dando os livros que as sentinelas não, as guerreiras. Hoje eu estou chamando de sentinelas. Abacuque 2, 1. Não tem esse livro na minha vida. Gente, a gente escuta cada coisa. A pessoa diz, não tem esse livro na minha vida. Aí é pra matar, né? Página 1260. 1260. Versículo 1. Sim. É a palavra do nosso grupo de oração para mulheres, sentinelas da torre. Amém? Abacuque 2, 1, página 1260. Foi? Vamos dar 10 minutos de intervalo só para achar na Bíblia. Tô brincando, não levanta o bumbum daí. Ó, Abacuque 2, 1, página 1260, Ave Maria. Olha, é com H, H-A-B-A, Abacuque. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O treinamento na palavra, o negócio vai ter que ser violento. Porque o negócio é o seguinte, é guerreira. Qual é a arma do guerreiro? A espada. Saber usar a espada.
Foi, meninas? Foi? Se não achou, pede para a amiga do lado que já achou ajudar. 1260. Abacuque 2:1. Vou proclamar. Abram os ouvidos. Vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que Ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Essa palavra, Deus tem falado muito lá no meu grupo de mulheres, lá das sentinelas. Onde estão as sentinelas da torre? Ó, tem várias aqui no meio. Deus tem nos chamado, lá no grupo de mulheres, a viver esta unção, que é a unção do sentinela. Vou ficar de sentinela, postar-me sobre a trincheira. Eu gosto muito dessa expressão, vou ficar de sentinela. Acho que na de Jerusalém diz assim: vou ficar de pé no meu posto de vigia, no meu posto de guarda, né? O que a gente tem aqui? Vamos entender neste tempo uma das formas, o sistema de segurança daquela época não era de câmeras, mas nesse tempo bíblico, pessoas, homens eram escolhidos para ficar de olho aberto e cuidar, para ver quem vinha contra a cidade. Geralmente as cidades eram fechadas, muradas, e o sentinela sempre ficava num lugar onde ele tinha visão privilegiada, para conseguir enxergar lá longe, para enxergar antes que aquela ameaça chegasse até a cidade, certo? Essa é a função do sentinela. Por isso que aqui diz, vou ficar de sentinela, vou ficar de pé no meu posto de guarda, vou ficar de vigia, porque é uma posição, essa pessoa fica num lugar posicionada, olhando, cuidando, vigiando. E o Senhor tem dito para nós mulheres, neste tempo, que nós somos as sentinelas dos nossos lares. Que a oração é o nosso lugar privilegiado. Seja uma torre de vigia, seja em uma muralha, seja em uma trincheira. Aqui fala da trincheira. O que é a trincheira? É um lugar seguro, onde você pode se defender. A pessoa que está na trincheira está escondida do inimigo. Também. O que acontece? Quando essa sentinela está lá em cima, quando ela está no lugar da posição privilegiada, ela não vai ser pega de surpresa, porque ela está vendo antes. Deus chama nós mulheres a estarmos no nosso posto de vigia, posicionadas, cuidando da nossa família, cuidando do nosso território espiritual, que eu gosto de chamar. Qual é o teu território espiritual? Qual é o lugar que Deus te deu para cuidar? É a tua casa? É a tua família? É um grupo de oração? É uma missão? É tudo isso junto. Tudo que está debaixo da tua responsabilidade espiritual é território teu espiritual. Você tem que estar, de vigia. Onde é que é o nosso lugar seguro? Onde é que é a nossa torre? Onde é que é a nossa trincheira? É o nosso quarto de oração. Na oração, Deus nos fala antes. Eu falei isso de manhã. Deus nos avisa, Deus nos prepara, Deus nos forja. Muitas
vezes Deus fala antes, nós oramos e aquilo nem acontece. Mas é preciso ficar de sentinela. Não é para passar pelo posto. Vou ficar essa semana. Não. É uma posição que eu vou me colocar e eu vou orar. Eu vou lá para o meu quarto de oração. Eu vou me fortalecer. E depois de estar fortalecida, eu vou orar. Senhor, às vezes, a gente tem situações específicas pelas quais a gente reza, certo? Tem aquela pessoa, tem aquela situação X que você está sendo bombardeado e que você tem que orar. E tem vezes que você não está nem sabendo o que é, mas você vai para a oração e Deus te manda orar por algo que você não sabe. Lá nas Sentinelas eu testemunhei que eu comecei a rezar pela saúde do meu marido e ele estava bem. Ele estava bacana, estava legal. Mas daí o Senhor me dizia que eu tinha que orar pela saúde dele. E eu comecei a orar pela saúde do João. De manhã eu ia orar, orava pelo João, rezava pela saúde do João. E ele tinha passado por algumas situações, mas estava bem. Ele já tinha tido uma pedra no rim, ele já tinha tido uma unha encravada que deu uma trabalheira. Mas no momento ele estava bacana. E trabalhando muito, tudo. E eu comecei a sentir aquele peso. E orava, o Senhor, reza pela saúde do João, reza pela saúde do João. E aí, eu comecei a dizer, João, quem sabe tu vai numa nutricionista, faz uma alimentação assim, vamos ver uma dieta que te dê mais energia, porque ele é arquiteto, tem um escritório dele, ele trabalha manhã e tarde no escritório dele, que ele também constrói, e à noite ele é professor na UBRA, né, professor no curso de arquitetura. Então, assim, uma jornada tripla, assim, insana, cheia de compromissos e tudo, né, gente, que é. Eu disse, marido, tu tá meio, né, vamos de repente fazer uma... Fui falando assim pelas beiradas, não sei o quê. E ele, tá, então vamos. Daí foi porque eu sabia que se ele fosse na nutricionista, ela ia pedir os exames de sangue. E aí, gente, meu marido, coitadinho, já tava assim... Não, assim, os triglicerídeos dele são uma loucura, uma loucura. Porque a gente descobrimos, e agora a gente tem que monitorar, que ele tem um problema genético que ele não metaboliza sozinho. Ele tem que tomar remédio, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, tem que tomar remédio. E desde então tem sido assim, uma situação, mas ele nem descobriria, quem sabe, se não fosse a oração. Lá na frente, sim, quando ele chegou na médica, a médica deu o remédio para ele não infartar. Ela disse, tu pode infartar agora, tu pode ter um AVC agora. Estava 900 e alguma coisa os triglicerídeos dele. 36 anos meu marido tem, ele é jovem pra caramba. Tava assim, né? Então, olha só, Deus avisou antes. Quantas situações, gente, quanta coisa eu posso falar para vocês que Deus avisou antes. Vou contar só mais um testemunho e depois eu vou... Porque eu acho bom assim para ilustrar, né? Uma vez a Alice tinha uns 2 anos. E aí eu morava numa casa, não tinha Isaac ainda. E eu morava numa casa que tinha um campinho assim do lado, uma área verde, sabe? Uma pracinha assim. E aí a mãe chegava de manhã lá em casa e a Alice já esperava a mãe de tênisinho pronta na porta. A mãe chegava e dizia, vovó, vamos no campinho. E a mãe levava ela lá, porque tinha araçá, amora, ela pegava, comia aquela coisa toda, adorava. A mãe chegava, ela estava pronta. E naquela manhã a Alice levantou e foi com a mãe na porta. E vovó, campinho, a mãe só me entregou atrás. Tinha aquelas gradezinhas ainda, né, para não correr para a rua. Me alcançou a bolsa dela e as duas foram. Elas foram e logo em seguida a mãe voltou e disse, ô Jéssica, e a Alice super pra dentro de casa. Ô minha filha, exame espiritual é tudo, né, gente? Ô minha filha, eu acho melhor tu jogar uma água exorcizada no teu pátio. A Alice tá chegando ali na frente e tá dizendo, vovó, bicho, vovó. Se arrepiou toda, voltou e não quer sair. Mas não tem bicho nenhum. Eu perguntei para onde é que tem bicho, ela apontou para o muro, apontou para as extremidades do terreno e voltou e não quer ir. Eu já passei a mão na água exorcizada. Ô filha, vem cá com a mãe. Tem bicho na rua? Tem bicho, mãe, tem bicho. Onde que tá o bicho? Aí ele saiu comigo. Lá, mãe.
Eu disse, filha, peguei a garrafinha de água e disse assim, filha, aqui dentro tem uma coisa que mata o bicho. Isso aqui mata o bicho. Tu quer ir matar o bicho com a mãe? Não, mãe, pode ir sozinha. Eu disse, fui eu. E aí fui. Não tinha barulho. Se tivesse, eu não ia. Daí fui jogando água exorcizada. E enquanto eu passava, eu fiz toda. Era um condomíniozinho assim, eu morava. Eram 6 sobrados. 3 sobrados aqui de um lado, 3 sobrados aqui do outro. Eu morava no sobrado do meio, do lado da praça. Era tudo cercado, com muro, cerca, tinha sistema de alarme, de proteção, tudo, aquela coisa nada toda. E aí eu saí colocando água exorcizada nos muros lá na frente, e enquanto eu ia colocando, eu ia declarando o senhorio de Jesus e dizendo, Jesus, lava o meu terreno, lava esse lugar com teu sangue, não permite. E eu ia arrepiando e sentindo muita opressão. Sabe quando a gente tem aquela sensação, você já sentiu isso da sensação da presença do mal? E eu ia orando e colocando, fiz tudo, quando terminou, passou. Eu terminei de fazer, passou. E eu disse, filha, vem cá com a mãe. Tem bicho? Não tem mais bicho, mamãe. Beleza. Ok, passou. Isso foi no dia de manhã. No outro dia de manhã, perto do meio-dia, eu estava na rua, na sacada do meu sobrado embaixo, tomando solzinho com a Alice, do lado aqui da praça. E aí passou de moto o pessoal daquela de alarme, assim, de coisa de segurança, essas empresas. Ele passou e daí ele olhou para o lado e voltou, porque eu estava bem do lado da praça, ele voltou, subiu na praça e veio até a minha sacada e disse, a senhora mora aqui? Eu disse, sim, sou moradora, porque todos os outros é de veraneio, né? Eu moro aqui na praia, moro em Capão. E aí ele disse, a senhora mora aqui? Eu disse, sim, eu sou moradora. Mas a senhora mora aqui ou a senhora veio hoje? Não, eu moro aqui. Então, a senhora estava aqui ontem de noite? Eu disse, sim. A senhora estava aqui ontem de noite? Sim. Nesse sobrado aqui? Sim. Onde é que é o seu quarto? Aqui em cima. Aí, a senhora estava dormindo, vocês dormiram, vocês não ouviram nada. Eu, não, moço, pelo amor de Deus. O que foi que aconteceu? Ele disse que na noite anterior ele estava indo receber nessa mesma rua que ele passou, ele estava indo atender um chamado na beira da praia, numa casa que tinha sido invadida. E quando ele passou, ele olhou para o lado e tinha uma pessoa passando para dentro do meu pátio, bem na minha casa. E quando essa pessoa entrou, o sistema de alarme falhou e não pegou. E já estava entrando o segundo. E aí ele passou o rádio, chamou. Ele disse que eles tiraram ele de lá, que a gritaria toda aconteceu debaixo da sacada do meu quarto, do João e da Alice, do lado de fora, porque eles tiraram. E ele disse, nós éramos 5 homens. Eles são grandes, né? E a gente não dava conta deles, de tão drogados que eles estavam e agressivos. E aí eu, na hora eu fiquei assim, nossa, Deus nos defendeu muito, né? Ele disse, não tocou o teu alarme, tá com problema esse sensor. Vamos trocar, não sei o que. E eu fiquei assim, meu Deus, a providência de Deus. E o que eu lembrei? Do bicho. Um dia antes, eu na hora pensei, a Alice viu. E a Alice falou do plano do diabo, que era fazer mal para minha família. O João chegou em casa e eu disse, João, tu nem sabe. Fui contar para ele, ele disse, não, tu é que não sabe. Porque ontem de noite, quando eu cheguei, a gente, como éramos só nós ali, às vezes ele não colocava o carro na garagem, deixava o carro ali fora, na rua. E ele disse, eu entrei ontem e eu esqueci o carro aberto, com as janelas baixas, a chave na ignição, a chave da nossa casa dentro do carro. Gente, tudo, o portão, o controle do portão, tudo, a bolsa dele, carteira, tudo estava ali. Ele disse, Zoca, ele me chama de Zoca. Tava tudo aberto. Os caras iam entrar, podiam entrar dentro da nossa casa, tinha a chave da porta, nós não ia nem ver. Só que, gente, Deus avisou antes. Deus mostrou. E a gente orou.
E não aconteceu. O plano do diabo foi frustrado. Deus, e olha, eu podia contar, quando eu começo a contar, eu vou me lembrando de uma história de outra, eu podia contar muitas histórias para vocês. Muitas. De situações que Deus livrou a minha casa, que Deus livrou a minha família, porque não por mérito meu, de verdade, mas pela graça, para poder testemunhar para vocês. Eu estava no meu quarto de oração e Deus pôde falar comigo. E porque eu estava lá no meu quarto de oração e eu clamei o sangue de Jesus, a proteção do Senhor, o Senhor livrou a minha casa. Quantas vezes você está dentro da sua oração e você lembra de alguém? Não acontece? É para orar por essa pessoa. Já aconteceu de você andar na rua e você vê alguém em outra pessoa? Tipo assim, faz um tempo que eu não vejo o Dilon, mas estou andando na rua, o Dilon, não é o Dilon, que parecido. Aí você vai em outro lugar, o Dilon, não é o Dilon. Já aconteceu isso com vocês? Isso acontece comigo muitas vezes. Até eu, é para rezar por essa pessoa. E quando eu rezo é batata. Ali tem. Logo eu vou encontrar aquela pessoa e a pessoa vai falar para mim alguma coisa e eu já estava orando por ela. E isso é ser sentinela. É estar atenta no quarto da oração. Você vai para a oração e clama por aquela pessoa, pede perdão pelos pecados dela. Senhor, perdoa meu marido, Senhor. Abençoa meu marido, Senhor, muda a vida dele. Senhor, me dá a raiz do alcoolismo do meu marido. Onde está a raiz desse alcoolismo, Senhor? Porque na oração Deus nos mostra a raiz das coisas e Deus nos diz como. Fala assim comigo, como? Como orar? Como me portar? Deus nos dá a estratégia de guerra. Algumas vezes a estratégia é cala a boca e reza. Várias vezes até eu vou dizer. E Deus te diz como rezar. É para rezar rosário, é para jejuar 40 dias, é para fazer jejum de Daniel, é para rezar 50 missa. Eu não sei, mas Deus sabe e Ele diz para a gente como nós temos que orar por cada situação. A conversão daquele filho. Senhor, me mostra a raiz desta situação de pecado na vida do meu filho. O Senhor mostrou. Às vezes a raiz é um trauma, sabia? Às vezes Satanás entra na vida da gente, dos filhos, por um trauma, uma situação de dor, às vezes por maldição hereditária. Aí, gente, só Deus para nos dizer qual é a raiz. E aí a gente pergunta, Senhor, como eu devo orar? E a outra pergunta é, Senhor, o que eu devo fazer? Como deve ser a minha postura com essa pessoa? As minhas palavras, as minhas atitudes. No nosso quarto de oração, no nosso posto de vigia, posicionadas em oração, Deus nos diz como orar para vencer as situações. Às vezes a gente está dando tiro para tudo quanto é lado. Não é assim? A gente reza de tudo um pouco. Qualquer receita que dão a gente está fazendo, não é? Só que se você olhar para Débora, Deus deu uma ordem clara. Deus deu a estratégia. Pega 10 mil dessa tribo, pega metade dessa tribo, metade dessa, tem que ser 10 mil homens. Subam o Tabor. Quando ele passar na torrente de Quizon, vocês vão descer e vão atacar. E eu vou entregar. Isso é o quê? Estratégia. E Deus nos fala. Mas se a gente não está no nosso posto de vigia, como Deus vai falar? Se a gente não reza, como Deus vai falar? E como Deus vai fazer? Deus te chama a ser uma sentinela na tua trincheira, na tua torre de vigia. Ora, de novo como profecia. Não, e eu não digo isso para acordar ninguém, porque vocês estão bem acordadinhos, assim, estão mirando até com os olhinhos arregalados. Mas para falar, profetizando para a irmã do lado, diz para ela, ora minha irmã, ora.
Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que vai responder ao meu pedido. A sentinela vai para o lugar dela, para o posto de vigia. Pergunta para o Senhor, o Senhor responde. Aqui diz: o Senhor respondeu-me. E eu vou dizer para você, o Senhor dá uma ordem. Escreve esta visão. Grava em tabuinhas para que possa ser lida facilmente. Vou dar uma dica prática de guerra espiritual. Ó, presta atenção. Dica prática. Prática. Você vai para o seu quarto de oração com a Bíblia e com caderno e com caneta. Você tem que escrever o que Deus te diz. Para quê? Para poder ser lido facilmente depois. Nós nos esquecemos. Deus mandou, hoje, eu boto lá, 20 de setembro, Deus mandou eu calar a boca. Disse para eu rezar o Salmo 90 pelo meu filho. Entendeu? Prático. Escreve. Deus me disse para orar assim. Deus me falou para você assim. Vai lá e escreve para você lembrar, para você voltar lá naquela anotação, para você voltar naquela direção, para não esquecer. E aqui fala do tempo. Eu gosto muito dessa palavra por isso aqui. Porque há uma visão para um termo fixado. Há uma palavra de Deus para cada situação da nossa vida. Ela se aproxima rapidamente e seu termo não falhará. Mas, se tardar, o que está escrito na tua Bíblia? O quê? Por quê? Isso mesmo. O que Deus te diz, Ele vai fazer. Deus não muda de ideia. Deus não mente. Se Deus te prometeu a salvação do teu marido, se Deus prometeu a reconciliação do teu casamento, se Deus prometeu a libertação da tua família, eu não sei o que Deus te prometeu, mas Deus não falha. Ele não volta atrás. Amém? Amém. E aí, mulherada? Prontas para guerrear? Sim, sim. É tempo de lutar. E eu vou te dizer, não arreda pé da guerra. Enquanto você não tiver a vitória, não pare de lutar. Não pare de jejuar. Não pare de lutar. Não pare de buscar a direção de Deus. Não pare. Reze, 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 reze até que você receba a graça. Eu sempre gosto de lembrar de Santa Mônica. E se Santa Mônica tivesse desistido, gente, de rezar? Foram 30, não foram? 30 anos? Mais de 30 anos orando. Se ela tivesse desistido, a gente não tinha Santo Agostinho. Você já pensou? Já pensou nisso? Mais de 30 anos de oração. Você está disposta a rezar por uma vida inteira? Esse é o pedido de Deus para nós. Nos posicionarmos para alcançar o milagre. Alcançar o milagre. Alcançar o milagre. Alcançar o milagre.